Estamos entrando. Quero perguntar para vocês que estão entrando se estão ouvindo bem. Pessoal, estou aqui agora também no Instagram, avisando a vocês que já entramos ao vivo no YouTube. Então, hoje nós vamos falar de planejamento reabilitador. Nós vamos, na verdade, fazer um planejamento aqui ao vivo. Por isso, quem tá aí no Instagram, que não tá ainda lá no canal do YouTube, entre lá para participar lá com a gente, porque aí a gente consegue compartilhar a tela, mostrar as fotos, tudo de uma forma que fique mais acessível para vocês, tá bom? O pessoal aqui do YouTube, eu vou esperar um pouquinho para que o pessoal do Instagram vá entrando. E eu quero perguntar para vocês, gente, que estão aqui no Instagram, se vocês entrarem no YouTube, para vocês me avisarem como está, se vocês estão escutando bem. Por aqui tá todo mundo conseguindo ouvir bem e entender bem? Qualquer coisa, me avisem também. Já tá ali no link a página do YouTube. No meu Instagram, na bio, tem o link direto. Vocês já podem clicar lá e acessar no YouTube. E tem também o link ali nas outras páginas, tá? Nos stories. Estão conseguindo ouvir bem, pessoal? Vão me avisando, por favor. E aqui o pessoal do YouTube também. Peço para quem tá aí já no YouTube para começar a curtir ali o vídeo para que eu possa ver que vocês estão ouvindo bem ou que me mandem aqui no chat, certo? Ótimo. Gente, então é o seguinte. Vamos ver se vocês conseguem me mandar ali pelo YouTube também, se estão conseguindo ouvir bem. Vão me avisando, por favor. É a nossa primeira transmissão hoje pelo YouTube, por isso essa dúvida de se vocês estão conseguindo participar por ali, tá bom? Pessoal, seguinte, vocês vão ver que de vez em quando eu vou estar olhando aqui pro meu caderninho, fazendo as minhas anotações, porque eu quero realmente passar uma aula para vocês, tá? Do passo a passo de tudo que a gente precisa fazer em um planejamento reabilitador. Então, o que é o primeiro passo para a gente entender? Esses encontros de segunda-feira, eles vão acontecer sempre pelo YouTube. Então, se vocês hoje estão assistindo aqui pelo Instagram, se inscrevam depois no canal para que vocês participem pelo YouTube, certo? Primeira coisa. Segundo ponto é que ele vai acontecer com o objetivo de planejar casos clínicos reais. Então, vocês enviam para mim esses casos clínicos de vocês, sejam pelo direct, seja pelo WhatsApp, que tem também no meu link da bio. Enviam fotos, a gente conversa primeiro por ali para que a gente tenha uma noção assim inicial do caso de vocês e a gente traz na segunda-feira para planejamento. Fora isso, teremos outros pontos de aula mesmo que eu acredito que são importantes a gente trazer. E aí eu vou trazer aqui para vocês também, além dos planejamentos. Tudo bem? Deu para entender? Então, todo mundo que quiser planejar, pode mandar aqui para mim. Eu vi que o Caio entrou aqui também. Caio, e vou te pedir também para entrar lá no YouTube, ver se a transmissão tá legal, se o áudio tá bom e me avisar por aqui também, certo? Gente, primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai planejar um caso, porque eu recebi essas fotos já assim, tá, Carol? O que eu faço? Vocês vão ver que de vez em quando eu tô olhando para as duas câmeras por causa do YouTube, tá? Muita gente me pergunta assim, tá, Carol, o que eu faço por onde eu começo esse caso? Como que eu reabilito esse caso? E a primeira coisa que eu sempre pergunto é o que o paciente busca? O que esse paciente quer? Por quê? Se você for olhar para um paciente que precisa fazer uma reabilitação e você não entender o que ele busca, às vezes você vai oferecer para ele um tratamento muito maior do que aquele tratamento que ele quer fazer. E aí você vai acabar perdendo o teu paciente. Por outro lado, se você oferece uma coisa muito pequena e o teu paciente tem um problema muito maior do que aquilo, no final do seu tratamento você não vai ter sucesso do tratamento. Então, a primeira coisa é entender o que o paciente busca. E a partir dali, observar se ele é um paciente saudável ou se ele é um paciente que apresenta doença bucal. E quando a gente fala de doença, a gente não está falando só de cárie ou só de doença periodontal. Por que eu enfatizo isso? Porque muita gente avalia um paciente hoje em dia no consultório e fala assim, você não tem cárie, não tem problema periodontal, é só fazer uma profilaxia. Porém, hoje em dia, nós estamos frente a
Outros problemas, gente, eu tive que encerrar a transmissão ali no YouTube, tá? Eu vou tentar depois entrar novamente. Então, peço também a quem estava acompanhando por ali para acompanhar mais aqui pelo Instagram. Peço desculpas por isso, era a nossa primeira transmissão ali ao vivo, mas tivemos um problema com a plataforma. Enfim, voltando. Então, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão avaliar se esse paciente apresenta algum tipo de doença, e não só se essa doença é cárie, ou só se essa doença é doença periodontal. Não, esse paciente tem alguma lesão que seja não cariosa, esse paciente apresenta algum hábito parafuncional. E por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque o caso clínico que nós vamos ver hoje, eu vou compartilhar aqui um pouco com vocês a minha tela, tá? Vou tentar diminuir um pouco o brilho. É um caso clínico que a doutora Paloma compartilhou comigo, me perguntou a minha opinião, vou levantar aqui para que vocês vejam melhor, tá? E se a gente observar, ele não é um caso clínico que tenha uma lesão cariosa, ele é um problema de lesão não cariosa. E a pergunta dela foi assim: Carol, como que eu reabilito esse paciente, né? Qual é o... A Paola me perguntou ali agora, ó, caiu no YouTube? Caiu. Eu até avisei aqui o pessoal que nós vamos fazer aqui no Instagram. Se você conseguir avisar ali nos comentários do YouTube também, eu te agradeço. Enfim, foi ela mesma que me enviou esse caso e, inclusive, depois nós chegamos à conclusão que é o caso de uma dentista, tá? E aí nós pensamos, ok, então vamos fazer esse momento juntos, planejar a reabilitação juntos e, inclusive, a dentista vai estar participando com a gente e pode nos enviar as dúvidas aqui e vocês também, certo, gente? Então, a primeira coisa aqui que o paciente busca, a segunda coisa, se é saudável ou se apresenta alguma doença, lembrando que doença não é só cárie e não é problema periodontal. E aí, uma pergunta muito importante que a gente vai fazer é o que causou esse problema? Que é a pergunta principal que nós temos que fazer no caso de hoje, que é o caso que ela nos trouxe para planejar, tá? Que eu mostrei para vocês a foto superior e agora estou mostrando para vocês a foto inferior. E, inclusive, eu já... Olha só para vocês verem melhor, tá? E, inclusive, eu até compartilhei nos stories essas fotos para que vocês pudessem ver com mais clareza. Então, um caso como esse, a principal pergunta que a gente tem que fazer é: o que causou esse problema? Porque se vocês observarem essas fotos, gente, o que vocês vão ver? Que a gente tem perda de estrutura. E isso é um ponto muito, muito, muito importante. Porque, olha só, olhem essa foto de oclusão. Estão conseguindo ver bem as fotos? Qualquer coisa me avisem por aqui, tá? Olha o tanto que a gente tem aqui dos dentes superiores cobrindo os dentes inferiores. Olha como a gente perdeu a estrutura e agora essa dimensão ela está diminuída. Só que a dimensão ela pode estar diminuída porque a gente perdeu a estrutura de dente, desgastou, ou ela pode estar diminuída porque aquele dente, por exemplo, não erupcionou por completo. Vamos focar nessa parte porque isso é um diagnóstico muito importante. Nós temos duas formas que podem alterar a nossa dimensão vertical. Um seria porque o dente não erupcionou por completo, por alguma alteração de formação lá na primeira infância, tá? O outro seria porque a gente teve um desgaste desse dente avançado e a gente perdeu a estrutura. Por que isso é importante observar? Porque quando nós vamos ver um caso como esse, em que nós precisamos fazer a reabilitação, vou até pedir depois para ela fixar, para ela colocar o comentário dela aqui, porque não é um caso meu, é caso de uma seguidora que trouxe para mim, tá, gente? Quando a gente vê um caso como esse, o que a gente vai observar aqui? Bom, será que eu perdi a dimensão e estou com essa mordida porque eu tenho uma alteração de erupção, não teve uma erupção completa, ou será que eu tive perda de estrutura? Por que isso influencia? Porque se eu tive perda de estrutura, como é o caso aqui, olha, tá vendo que não tem esmalte em molares e pré-molares? Isso identifica que o meu tratamento vai precisar incluir a reposição de estrutura. Voltando, tem duas formas da gente restabelecer a dimensão vertical. Através de ortodontia ou através de material restaurador. Seja esse material restaurador resina ou cerâmica. Então,
Se eu vou fazer isso com ortodontia ou se eu vou fazer isso com material restaurador, depende se eu perdi estrutura ou não. Entendem? Pessoal, vou pedir para vocês irem aqui curtindo o vídeo, encaminhando para os amigos e me contando também se estão conseguindo acompanhar bem, porque como a gente teve esse problema ali no YouTube, para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis e elas vejam que a gente mudou para cá em vez de estar lá na plataforma, tá? Continuando então. O caso que nós estamos planejando hoje, nós temos perda de dimensão vertical, ponto. Essa dimensão vertical precisa ser restabelecida. Primeira coisa que a gente vai identificar é o que o paciente busca. Eu tenho sensibilidade, eu quero fazer uma reabilitação por completo, eu estou entendendo e percebendo que os meus dentes estão desgastando além do normal. No caso dela, ela é dentista, então ela tem mais facilidade de identificar isso, né? E eu preciso reabilitar, ponto. Aí depois disso você vai observar, ok, mas tem doença? Foi a cárie que levou a isso? Foi a doença periodontal que fez perder os dentes posteriores e levou a isso? Nesse caso, por exemplo, não. Aí o outro ponto que você vai observar, o que então causou isso? Por que é tão importante observar o que causou isso, gente? O professor Paulo Soares fala muito disso. Por quê? Olha ali, ó, ela também relatou um vício Coca-Cola. Excelente, vamos chegar lá. Por quê? Se você não cuidar com o que causou, você vai reabilitar e a sua reabilitação vai se perder, assim como perdeu a estrutura dentária. O que eu costumo dizer para o meu paciente? O melhor material que tem na tua boca é esmalte. Perdeu o esmalte, o que levou a perder o esmalte vai levar a perder a resina. O que levou a perder o esmalte vai levar a fraturar a cerâmica. Então, o que nós precisamos fazer antes de tudo isso é entender o que causou aquele problema na paciente, tá? Ela até comentou ali agora, a dentista que é responsável pelo caso, que um dos grandes problemas é o hábito de Coca-Cola. É a primeira coisa que a gente tem que falar para o paciente, olha, os seus hábitos precisam mudar, principalmente o de consumir Coca-Cola. Se não, vai reabilitar em resina, vai perder de novo a estrutura, tá bom? Depois disso, o que é o fato que a gente vai identificar? Qual será a especialidade que irá tratar esse problema? É a ortodontia? É a dentística? É a prótese? Aí nós vamos voltar para aquele ponto que eu comentei com vocês. Nós vamos observar se teve perda de dimensão, de estrutura ou não. Perdeu estrutura, vai ter que passar por um material restaurador depois, seja ele resina ou cerâmica. Tem casos em que eu dou para o paciente as duas opções. Eu falo, no seu caso, você pode ou fazer a ortodontia e restabelecer a dimensão vertical através da ortodontia, ou fazer o tratamento restaurador com resinas ou cerâmica e restabelecer a dimensão vertical. E aí, tem paciente que me pergunta assim, tá, Carol, qual é a diferença de fazer um ou outro? Porque eu prefiro fazer com resina, por exemplo, porque é mais rápido. E aí eu falo, olha, realmente é mais rápido, mas há uma maior chance de recidiva, porque a resina pode desgastar. Tem casos que pode ser feito das duas maneiras. Tem casos que não. E um desses casos é o caso dela que ela trouxe pra gente planejar. Por quê? Observe comigo. É necessário fazer ortodontia nesse caso? Respondam lá pra mim nos comentários, gente. É necessário? É super necessário fazer ortodontia neste caso. Agora, é possível? Contem pra mim se tem ortodontistas aí, ó. Você consegue corrigir essa projeção maxilar sem você antes corrigir o problema oclusal? Não consegue? Por quê? Você não consegue trazer esses dentes superiores anteriores para palatal porque não tem espaço para isso. Ó. Vai começar a bater nos dentes inferiores. Então, o que você precisa? Criar espaço anterior para reposicionar esses dentes. Para criar espaço posterior, você precisa restabelecer a dimensão. Para restabelecer a dimensão, você precisa trabalhar ou com resina ou com cerâmica. Entenderam? A doutora Tiziana Ingrid ali falou que tá travado. Tá melhor agora? Estão ouvindo bem? Então, gente, a primeira coisa que ela vai perguntar é entender isso. O que causou? O que pode causar? O Paulo Soares realmente fala muito sobre isso. Eu gosto muito das aulas dele também. Acho que a gente tem que fazer realmente essa comunidade de entender que hoje em dia os nossos problemas que aparecem no consultório não são mais só cáries e problema periodontal, muito diferente disso.
Mas principalmente, o que pode causar esse tipo de problema, como causou na paciente dela, que perdeu estrutura dentária? A gente tem, é uma síndrome, são vários fatores associados. Então aí a gente tem problema comportamental, a gente tem um problema que pode ser gástrico, a gente tem problema de hábitos, psicológico, nutricional. E normalmente, quando a gente chega num estágio avançado, como está nesse caso, a gente tem um conjunto deles. Então, perguntas que eu faria para o meu paciente. Primeiro deles, como está o seu sono? Por quê? Aí, até se quiserem anotar aí a sequência de planejamento, né? É assim como eu faço. Como está o seu sono? Porque se esse paciente não está dormindo bem, se esse paciente está com transtorno de ansiedade, se esse paciente está fazendo um apertamento, está com uma disfunção temporomandibular, ele é um paciente que tende a desgastar os dentes mais rápido, concorda? Só que ela não chegaria nesse estágio de desgaste, vamos voltar lá novamente, ó. Ela não chegaria nesse estágio de desgaste de perda dentária só por apertamento. Alguma outra coisa está associada. Eu estou dizendo que apertamento não leva a desgaste? Não, estou dizendo que no caso dela, nesse nível avançado, tá? Provavelmente tem outras coisas associadas, como a dentista dela até comentou aqui, que tem o hábito da Coca-Cola junto. Se você puder, inclusive, depois me dizer a idade dela aqui nos comentários pra gente, te agradeço também, tá bom? Aí você vai perguntar, tem refluxo, né? Tem algum problema gástrico? Tem feito algum exame ultimamente? Fez endoscopia? Isso é o segundo ponto. Terceiro ponto, como que está a tua saúde emocional? Anda muito estressada, anda muito tensa? Isso também vai acelerar o processo, não vai causar, mas vai acelerar o processo. E aí vem um ponto muito importante, que são os hábitos e a parte nutricional. Hábitos como, por exemplo, Coca-Cola, limão todo dia de manhã, tá? São hábitos que vão acelerar esse desgaste, tá? Isso é o ponto ali do que causou. Entendam que, para que você trate um paciente como esse, você precisa que se lembre 30 a 31 anos. Então, entenda assim, que para você trate um paciente como esse, você precisa entender o que levou aquilo, para que você possa parar o que levou, pelo menos controlar o que levou, para não dar problema na sua reabilitação também. Uma paciente de 30 a 31 anos que tem essa quantidade de perda de estrutura dentária é uma paciente que está com o processo acelerado. É uma paciente que envelheceu muito antes da hora. Então, isso é um envelhecimento patológico, né? Que é o que o Paulo Salles chama tanto de síndrome do envelhecimento precoce, que na verdade é porque a paciente desgastou muito mais dente, neste caso, do que ela poderia ou deveria desgastar num tempo muito mais curto. E isso normalmente está associado a esse conjunto multifatorial que envolve comportamental, condições gástricas, hábitos, a parte nutricional, para que ela chegue nessa condição, tá bom? Definido isso, a gente vai começar aí sim pensar em reabilitação. Aí sim, como o paciente disse, não, eu topo controlar os meus hábitos, eu topo procurar uma ajuda psicológica, né? Se for o caso do comportamental, controlar a ansiedade. Aí a gente começa a traçar um plano de tratamento para esse paciente. E como é que vai ser o plano de tratamento, gente? Como eu falei para vocês, ó. Precisa de ortodontia? Só por essa foto já dá pra ver que precisa, né? Dá pra ser só ortodontia? Não. Por que não dá pra ser só ortodontia? Porque teve perda de estrutura dentária. Esse é o nosso lema. Teve perda de estrutura dentária, tem que repor a estrutura dentária. Então tem que ser ortodontia mais tratamento reabilitador. Quem vem primeiro neste caso? A ortodontia ou o tratamento do restabelecimento da dimensão vertical? O tratamento para o restabelecimento da dimensão vertical. Por quê, gente? Nós já mostramos ali na foto que vocês não vão conseguir corrigir o alinhamento daqueles dentes anteriores sem ter espaço para que eles venham para a palatal. E você não consegue ter espaço para que eles venham para a palatal se você não restabelecer a dimensão vertical dos dentes posteriores. E você não consegue restabelecer a dimensão vertical dos dentes posteriores, neste caso, instruindo os dentes, porque o teu problema ali foi perda de estrutura. Esses dentes não têm esmalte e por não ter esmalte, a oclusão lá atrás fechou e fechou aqui na frente. Então, neste caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é, depois de ver os hábitos, de controlar isso, é restabelecer a dimensão vertical.
Restabelecida a dimensão vertical, aí ela vai para ortodontia. Com o que a gente vai restabelecer a dimensão vertical? Com facetas oclusais. Por quê? Antigamente, a única maneira de fazer isso era com coroas, né? Então, a gente tinha um desgaste muito grande desses dentes para corrigir o desgaste do dente. Não fazia muito sentido, mas era como a gente trabalhava, porque a gente dependia da retenção. Agora, com a confiança na adesão, nada mais é do que fazer exatamente a mesma coisa que a gente faz para os dentes anteriores, que são facetas vestibulares, fazer para os posteriores, peças de menor espessura, de cerâmica, sobre a superfície oclusal, trabalhando com a adesão, tá bom? Carol, de resina ou de cerâmica? Aí voltamos para o que causou, gente. Se o que causou foi esse conjunto de síndromes, mesmo que você controle isso, é mais fácil desgastar resina ou é mais fácil desgastar cerâmica? É mais fácil que a resina se desgaste no menor espaço de tempo. Então, por isso eu iria para cerâmica, tá? Tem paciente que vai dizer, Carol, mas a condição financeira, reabilitar tudo em cerâmica agora não dá e tal. Dá para fazer em resina? Dá. O que é importante conversar com o paciente? Você futuramente vai acabar sendo um paciente de cerâmicas, porque essas resinas tendem a desgastar, como desgastou o esmalte, mesmo que a gente controle tudo que causou esse desgaste, entende? Essa erosão, no caso dela, são erosões, né? Então, isso a gente tem que pensar, tá? Definido o que é resina, que é cerâmica, aí a gente vai definir qual é a altura que vai ser recuperada nessa paciente. Mas antes de passar para isso, eu quero perguntar para vocês se vocês estão acompanhando bem, principalmente a dentista que está planejando o caso dela também, para ver se a sequência está bem clara na cabeça de vocês. Se não tiver, se tiverem com dúvidas, já mandem nos comentários pra gente só avançar depois que vocês já tiverem entendido bem, tá bom? Então, gente, definido isso, agora você vai fazer o planejamento de quanto você vai restabelecer a dimensão vertical, de quanto você vai aumentar, que não é aumentar, é recuperar a dimensão vertical dessa paciente. Você vai fazer isso como? Você vai juntar aqueles testes que a gente sempre comenta nas aulas, que é o teste métrico, estético e fonético. Qual que é o primeiro teste que eu, Caroline, gosto de usar? E quando eu falo eu, Caroline, é porque é empírico, não é empírico, é uma seleção baseada na ciência. Não é científico que você precisa começar pelo teste métrico, você pode começar por outro teste, tá? Até porque o ideal é a junção dos testes. Eu acredito que na minha rotina a forma mais fácil é começar pelo teste métrico. O estético e o fonético viram uma confirmação do que o teste métrico definiu, tá bom? Como você vai fazer isso? Você vai pegar um compasso de Willis, que eu acredito que vocês devem lembrar o que é, mas quem não lembrar é aquela reguinha, né, que parece um L. E você vai pedir para o teu paciente relaxar e você vai medir da base do teu nariz até a base do mento, com o paciente relaxado. Essa distância deve equivaler à distância do canto do olho à comissura labial. Isso é a dimensão vertical do paciente em repouso, certo? Definida a dimensão vertical em repouso, aí você consegue reduzir o teu espaço funcional livre, que é aquele espaço necessário para que você tenha espaço para língua, espaço para fala, tá? Que normalmente é de 2 a 3 milímetros. E você vai chegar na tua dimensão vertical de oclusão. Então, vamos supor que ela pegou a paciente dela, mediu lá com teste, com compasso de Willis, deu 60. 60 é a mesma altura que deu aqui, 60. Aí ela vai lá, reduz 3 milímetros, 57 milímetros deveria ser a dimensão vertical dela de oclusão. Eu vou até pedir para ela fazer esse teste com a paciente, mas provavelmente ela deve ter perdido muita altura, deve estar ali em 50, 49, porque ela perdeu estrutura de dente, desgastou antes da hora, né? Envelheceu precocemente. Quando ela fizer essa medida, ela vai definir a dimensão vertical dela de oclusão. Então ela vai chegar lá, ok, a dimensão da minha paciente é 57 milímetros. O que ela vai fazer com essa informação? Ela vai confeccionar um jig de resina pattern, resina acrílica, na região anterior,
e vai manipulando o paciente e fechando e conferindo com o teu compasso de Willis até que essa dimensão vertical de oclusão chegue aproximadamente a 57 ou, por exemplo, 58 milímetros, porque você ainda vai ajustar o seu jig depois disso. Deu para entender? Fechou, esperou tomar presa, tá lá em 58, ótimo. Aí depois disso você vai ajustar o seu jig mantendo só um ponto de contato. Quando ele estiver ajustado, o teu paciente tem que estar fechando em 57. Então assim você estabeleceu a dimensão vertical de oclusão da tua paciente, tá bom? Deu para entender, gente? Se não, mandem perguntas nos comentários que eu vou voltando. Definido isso, você vai com o jig em boca fazer um registro da oclusão dessa paciente. O que eu recomendo é o silicone de adição para registro oclusal. Por que que eu falo eu recomendo? Você pode usar um silicone de adição que não seja para registro, tá? Você vai conseguir uma confiabilidade. Mas o teu paciente vai estar com a boca fechada e aí se você vem injetando esse silicone de adição para registro aqui, é mais fácil de você ter um registro mais confiável. Cera você não vai usar, porque você já sabe que a cera no transporte aquece, muda e você não tem um registro confiável. Então você vai usar silicone de adição, de preferência para registro. Eu uso, por exemplo, do Variotime, que é o Bite. Vocês podem usar o Oclufast, eu acho o Oclufast um pouquinho mole, às vezes escoa pelo dente, né? Mas é só uma questão de preferência técnica. Sendo o silicone de adição para registro, tranquilamente pode ser usado. Feito isso, aí você vai ou moldar ou escanear o teu paciente, montar isso em articulador, ou articulador virtual ou analógico, e aí vai enviar para o teu técnico para ele fazer o enceramento de todos os dentes posteriores e superiores e inferiores e anteriores. Assim você consegue definir a dimensão vertical de oclusão do teu paciente. Quando ele encerar, o que você vai fazer? Você vai confeccionar as guias de mocap, como você faz para um caso de facetas, por exemplo, e vai com a resina bisacrílica provar todo o enceramento superior e todo o enceramento inferior, certo? Acompanhar até aí. Neste momento, você vai fazer o teste estético e fonético. Estético, você vai ver se seu paciente está selando o lábio, quanto de dente que está expondo quando ele está em repouso, quanto de dente está expondo quando ele está em sorriso. E o estético e o fonético, como é a pronunciação dele. Então, se ele está falando F, 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 borda incisal dos dentes anteriores, superiores, tocam levemente o lábio inferior. F, F, M, M, lábio superior, toca levemente o lábio inferior. Se ele estiver fazendo M, M ou F, ele está invadindo ele. Então, esses dentes estão muito longos. Precisa reduzir um pouco essa dimensão. Deu para entender, gente? Sequência, então? Teste métrico, estético para conferência e fonético. Estético e fonético são feitos após o enceramento do laboratório, tá bom? Feito isso, aí sim, com isso comprovado, você pode começar a fazer as facetas oclusais dessa paciente. Só que, no caso dela, vai precisar ser feito superior e inferior. Por quê? De novo, você volta no caso e olha que nos superiores tem perda de estrutura, tá vendo? E nos inferiores tem também perda de estrutura. Então, se perdeu estrutura nos dois, a gente precisa repor estrutura nos dois. Quando você fizer isso, a paciente vai ficar com mordida aberta anterior. E aí, neste momento, você pode até fazer, por exemplo, nos dentes anteriores, uma resina provisória, mas você não pode fazer nada definitivo ainda. Porque essa paciente vai para a ortodontia, para daí sim fazer um alinhamento desses dentes e aí poder fazer um tratamento restaurador definitivo para a região anterior. Certo? Ah, mas eu vou deixar minha paciente sem nada na frente. Sem nada não dá, porque ela vai ficar de mordida aberta, não vai conseguir ter corte, enfim, protusão, não dá. O que você vai fazer é fazer um tratamento na região anterior, que seja um tratamento mais provisório. Como, por exemplo, até resina composta mesmo, mas com o objetivo de depois ser substituído ou por resina composta novamente, ou por cerâmica. Eu recomendaria para um caso nesse nível que fosse cerâmica, pelo menos superior anterior, e resinas nos inferiores anteriores.
para equilibrar, só se fosse o caso de equilibrar essa parte financeira e para não ter o desgaste ali da parte inferior, porque inferior à anterior ela não tem desgastes, tá? Deu para entender, gente? Então, numa sequência de planejamento complexo, assim, tudo isso, tudo que a gente tem que avaliar é o que fez essa paciente chegar nessa posição, o que eu preciso fazer para que ela controle isso. Então, normalmente é uma associação de tratamentos, são hábitos alimentares, então ela vai ter que passar com um nutricionista. São normalmente, não estou dizendo que é o caso dela, porque não é uma paciente minha, então eu não conversei com ela, mas pode ter envolvido transtornos de ansiedade que levam à dificuldade do sono, bruxismo, apertamento, aceleram o desgaste desses dentes, tá? Transtornos comportamentais e gástricos, então tem refluxo, não tem. E o hábito, como é o caso dela, de consumir Coca-Cola. Então, controlado tudo isso, aí a gente vai tratar. Vai tratar repondo a estrutura perdida e é um paciente que precisa estar sempre em controle de todos esses pontos que estão definidos ali, tá? Todos esses pontos que eu comentei com vocês. Porque se ela reabilita tudo em resina, por exemplo, que eu já comentei que não é mais indicado para esse caso, eu expliquei o porquê, mas se tiverem dúvidas me perguntem que eu repito, e você não controla tudo isso, vai voltar e vai desgastar e vai perder essas resinas, vai soltar, entende? Comentário ali, prof, repete teste fonético, repito. Então, gente, o teste métrico, deu para entender? Tudo bem. Manda para o laboratório, insera teste estético e fonético. O principal do teste fonético é quando o paciente for pronunciar palavras que tenham S, por exemplo, Mississippi, se ele travar Mississippi e não consegue falar, ele está invadindo a dimensão. Esses conceitos voltam muito do conceito da prótese total, tá? Outra coisa que mostra que ele tá com uma invasão de dimensão vertical, além dessa dificuldade de pronúncias, principalmente de palavras com S, é o fato da pronunciação de F e M. Então, F, tentem fazer vocês em casa, vocês vão ver que a borda dos incisivos tocam levemente o lábio inferior. F, e M, vocês vão ver que o lábio superior toca levemente o lábio inferior. Se isso estiver muito forçado, tipo F ou M, isso pode ser um indicativo de que a dimensão do teu paciente não está adequada. Deu para entender? Se não, me pergunta de novo. Então, gente, para que a gente faça uma sequência de tratamento para pacientes que precisam restabelecer a dimensão vertical, e principalmente para esse paciente, que foi uma seguidora nossa que trouxe, é uma paciente dentista. Inclusive, depois, se ela quiser fazer algum acréscimo aqui nos comentários, fique super à vontade. A sequência seguida seria essa. Primeiro, entender que precisa ser feito um tratamento tanto de recuperação de estrutura perdida, quanto de ortodontia. Como a gente chegou nessa conclusão? Avaliando que ela tem perda de estrutura de esmalte e, além disso, tem alteração oclusal. Quem vem primeiro, no caso dela, vem primeiro o restabelecimento da dimensão vertical posterior, seguido da ortodontia, seguido da reabilitação definitiva anterior superior, certo? Como definir qual será a dimensão dela? Através do teste métrico, que ela acabou de perguntar o nome da régua, se chama compasso de Willis, que a gente usava lá na época da prótese total, tá? E é um Lzinho assim, ele vem assim, com uma perninha pra cá e uma perninha pra cá. Assim e assim, tá? E aí essa perninha você encaixa um aqui na base, vem uma réguinha aqui e a outra aqui. Aí aqui vai te dar na régua qual é a medida que está. Então, ali mede, por exemplo, 60 milímetros. Em repouso, essa altura deve ser similar a essa altura. Canto do olho, a comissura labial. Vamos supor que deu 60 também. Reduz os 3 milímetros do espaço funcional livre, chega na sua dimensão vertical de oclusão. Faz o teu gig, faz o teu registro, montagem no articulador, envia para o laboratório, pede o enceramento, no caso dela, do superior e inferior, porque perdeu a estrutura superior e inferior. Chegou o enceramento, faz o teste estético e fonético, tá? Fez o teste estético e fonético, tá legal. Aí sim você confecciona as peças de cerâmica ou de resina
Essa decisão entre cerâmica e resina normalmente depende do quanto você precisa aumentar. Sempre que você precisar aumentar pouco, restabelecer pouco, é melhor resina, tipo menos que 0,5, porque a sua cerâmica precisa de uma estrutura mínima. Mais do que 0,5, aí você pode ir de cerâmica ou de resina, sendo que a vantagem da cerâmica é a durabilidade e a desvantagem, e a vantagem da resina seria o custo. Me perguntaram ali, como que eu envio para o laboratório esse registro? Você tem duas opções, né? Se você for fazer no método analógico, você vai enviar montado no articulador. Então, você pega o arco facial, faz o registro da maxila, monta o modelo superior, encaixa no modelo superior o registro oclusal, encaixa o modelo inferior nele, vira o articulador de cabeça para baixo e aí coloca o gesso no modelo inferior. Monta o articulador com esse registro. Se for no digital, eu escaneio o meu paciente com registro em boca. Não sei se no teu caso você faz digital ou analógico, mas eu faço o gig, faço o registro, daí eu escaneio com ele com registro em boca, tá? Deixo tudo e passo o scanner em tudo. Já me falaram para fazer 3 pontos, realmente eu vejo que dá mais alteração no resultado, então eu prefiro escanear tudo. Assim a gente encaminha para o laboratório, certo, gente? No momento da confecção dessa paciente, confecciona as peças de cerâmica ou de resina, fazendo como o preparo. Aí vamos falar de preparo agora. Sinceramente, ó, olhando um dente assim, praticamente a gente não precisa de preparo, tá? Porque o dente tá liso. O preparo de facetas oclusais, o que a gente mais faz é alisar a superfície para copiar melhor na moldagem e para a cerâmica adaptar melhor. O que a gente tem que ter consciência é que aqui tem muita dentina exposta. A adesão na dentina não é tão boa quanto o esmalte. Então, tem bastante esmalte ali ao redor ainda? Tem. Ok, dá para fazer um preparo que vai ter adesão maior ao esmalte e um pouco de adesão à dentina. Não tem esmalte ali, o que eu recomendaria? Fazer um términozinho, como se fosse um chapéuzinho ali na lingual e na vestibular, para que a tua peça tenha pelo menos um pouco de retenção, já que a adesão ia ficar dependendo apenas aqui da região de dentina. Mas no caso dela, ela tem muito esmalte ainda, então ela ainda consegue uma boa adesão. Preparo de caso assim, praticamente pegar um disco Soflex e passar alisando as pontas mais retentivas ou mais afiadas, que vão dar dificuldade no escaneamento, na moldagem e depois na confecção da peça. Quando o restabelecimento da dimensão é menor, aí às vezes você precisa desgastar uma cúspide que está mais alta para criar espessura para a peça, mas não é o caso dela, tá? Feito isso, molda ou escaneia, pede a confecção das peças. Em casos assim, eu nunca gosto de fazer os 2 arcos ao mesmo tempo, eu prefiro fazer primeiro o inferior, cimento tudo, depois faço o superior, cimento tudo. O paciente vai ficar de mordida aberta. O que você faz? Resinas anteriores, ele vai para a ortodontia, faz o alinhamento desses dentes, aí ele volta para fazer o tratamento reabilitador anterior definitivo. Tudo bem, pessoal? Então, o que é a nossa intenção aqui toda segunda-feira, né? É realmente planejar com vocês casos clínicos de vocês, tá? Eu vejo que vocês têm muita dúvida, às vezes, de por onde começar, de como restabelecer a dimensão vertical, porque quando a gente olha para um caso muito complexo como esse, a cabeça fica realmente, meu Deus, uma coisa monstruosa. Mas se você começa a segmentar, aí a tua cabeça começa a entender, opa, eu preciso seguir esse caminho. E dentro dessa segmentação, sigam sempre essa etapa que eu falei para vocês, tá? Número 1, o que o meu paciente busca? Número 2, ele é saudável ou ele apresenta alguma doença? Com uma observação de que doença não é só cárie e problema periodontal, tá? Doenças podem ser, por exemplo, o envelhecimento precoce, como o nosso professor Paulo Soares muito bem nos diz. Outro ponto, o que causou essa doença? Vou controlar tudo isso que causou, que normalmente tem todo aquele hábito comportamental, gástrico, hábitos de alimentação, tá? Tudo isso envolvido. Feito isso, vou fazer ortodontia ou vou fazer tratamento restaurador. Depende de se você perdeu estrutura dentária ou não. Sempre que perdeu estrutura dentária, precisa fazer tratamento restaurador. Pode ser necessária a ortodontia junto ou não, depende da oclusão do paciente.
Aí o Felipe perguntou ali, você monta em RC ou em MIH? Gente, eu sei que isso é polêmico, vamos dizer assim, né? Mas eu não monto paciente em RC, pacientes assim, e eu vou dizer pra vocês o porquê. Esses pacientes não perderam referência de mordida, tá? Esses pacientes são pacientes que conseguem abrir e fechar na mesma posição e reproduzir essa posição quantas vezes forem necessárias. Diferente de um paciente, por exemplo, que perdeu os dentes, todos os dentes inferiores e superiores, e ele às vezes fecha em classe 3, perdendo a referência. Esses pacientes não. Então, você precisa fazer é devolver a estrutura que ele perdeu. Se você monta esse paciente em RC, você vai para um problema nível 2, que é, o que seria o RC, a relação cêntrica? Levar aquele côndilo para a posição mais posterior possível, né? E aí eu pergunto para vocês, será que essa posição é a posição mais adequada para esse paciente? Ou será que esse paciente já tem uma compressão na região da articulação? E se eu ficar manipulando ele, levando o côndilo dele para trás, eu vou comprimir mais ainda e isso vai gerar dor, porque o que dói muito na região articular é uma compressão. Então, por isso, foi o Felipe que me perguntou, né? Nestes casos desses pacientes, eu não monto em RC, eu parto da MH. RC é uma posição que você precisa reproduzir. O paciente que tá ali, perdeu um pouco a dimensão e tá abrindo e fechando sempre na mesma posição, não vejo necessidade nenhuma de fazer relação cêntrica. O que eu faço em muitos pacientes é desprogramação em TENS, que é um equipamento de eletroestimulação, para que ele faça uma desprogramação neurofisiológica e vá para uma posição, aí sim, de relaxamento, de repouso. Só que isso, gente, eu não vou explicar para vocês, porque eu teria que vir desde a base ali do equipamento, de como ele funciona, e não é o nosso objetivo, tá? O principal que eu diria para vocês agora é, cuidem para não levar esse côndilo para uma posição pior do que ele estava. Então, partindo do princípio que a gente não está fazendo ressonância, não sabe onde o côndilo está, não sabe se ele deve ir para mais posterior ou não, que o meu paciente abre e fecha a boca na mesma posição, que não precisa de... Ele tem uma posição reproduzível, montaria em MH tranquilamente. Maior preocupação com esses casos é chegar à dimensão correta, tá? Pra gente não invadir a dimensão e também não ter uma dimensão reduzida. E entender o que levou aquela paciente a chegar àquela posição com 30, 31 anos, para que ela não faça a mesma coisa com reabilitação. Essas seriam as nossas maiores preocupações, tá bom? Gente, queria agradecer muito a vocês a participação. O nosso objetivo aqui é toda segunda-feira ficar juntos 40, 45 minutos. Agora às 8 horas a gente tem o planejamento de casos dos alunos do Você Protesista, que é o nosso curso online de prótese. Então sempre eu venho primeiro aqui com vocês, depois eu entro com eles também para planejamento e tirar dúvidas com eles. Esses encontros eles vão acontecer pelo YouTube. Peço desculpas porque hoje eu realmente comecei hoje a minha introdução na plataforma como ao vivo e aí deu algum problema. Eu preferi sair de lá e vir para cá e trazer para vocês o conhecimento do que ficar travando em uma plataforma e em outra e comprometer o aprendizado de vocês, tá? Queria agradecer a doutora que compartilhou com a gente o caso clínico. Ela me enviou isso por direct e a gente começou a conversar e eu pedi autorização para planejar aqui hoje com vocês. E dizer que se vocês tiverem casos para planejar também, me mandem no WhatsApp, me mandem no direct para a gente poder planejar juntos. Temas, casos que vocês queiram, que o objetivo é realmente fazer coisas que sejam úteis para vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Beijo grande a todo mundo.